tenho a percepção que nem todo mundo compreende exatamente o tudo que abrange ali a governança corporativa. Explica um pouquinho para nossa audiência do que isso trata exatamente. Quando a gente fala de governança dentro de uma organização, o que está envolvido nisso, Alexandre? Legal, Bruno. Quando eu trouxer o conceito de governança, eu vou trazer um conceito de governança não limitado às paredes das empresas, tá? Porque governança é um termo que é usado também para a administração pública. De uma Sim, sim. forma geral, quando a gente vai, qualquer pessoa que pode fazer uma consulta no Google, vai encontrar um conceito, mas a gente tenta explorar um pouco mais o conceito para fazer umas sinapses e ficar mais claro para o pessoal, mais palatável, né? A governança basicamente é um conjunto de procedimento, normas, processos de uma companhia que visam nortear o seu ambiente de controle, o seu ambiente de gerenciamento das operações, tá? Para que isso? Para que as empresas tenham níveis apropriados de transparência, responsabilidade e ética. Então, basicamente, é um conjunto de ferramentas que visam nortear a conduta das organizações no sentido da transparência, ética e responsabilidade. O que acontece? O conceito está apoiado em 4 pilares, basicamente. Os nomes são muito sugestivos, mas eu acho que a gente pode percorrer cada um deles para ficar mais claro, né? É o pilar da transparência, o pilar da equidade, o pilar da prestação de contas e o pilar da responsabilidade corporativa. Os nomes são sugestivos, são claros, mas vamos lá para transitar por cada um deles, né? Vamos lá. A transparência fala sobre o quanto a empresa é transparente para o mercado, quanto as suas atividades são transparentes, quanto a sociedade onde ela atua e o grupo de stakeholders. E lembrando aqui, stakeholders, para quem não está familiarizado, são as partes relacionadas das empresas, sejam governos, investidores, credores, enfim, sociedade, né? São todos considerados stakeholders. Então, a transparência é o quanto a empresa é transparente para o seu público, tá? Eu vou abrir um parêntese, que eu acho que é importante para uma equalização conceitual, que existem informações das empresas que não são transparentes porque fazem parte de um planejamento estratégico da própria corporação. Então, Sim. seus planos de negócios de médio e longo prazo, seus programas de aquisição de outras companhias, essas são informações estratégicas e, claro, elas são tratadas em fóruns restritos, conforme previsto, inclusive, pela própria governança, no nível de classificação de informação, tá? Para todo o resto, há uma transparência e o mercado conhece profundamente aquilo que a empresa faz. Quando a gente fala em prestação de contas, equidade, perdão, antes da prestação de contas, vamos tramitar pela equidade. A equidade, ela fala em quanto a empresa é capaz de ser transparente, de comunicar ao mercado suas atividades de forma equânime. Então, todos os grupos de stakeholder têm acesso às informações de forma igualitária. Então, esse é o conceito, é o pilar que a gente trata aí da equidade, tá? Quando a gente fala em prestação de contas vai infringir justamente a questão de a empresa estar pronta para prestar contas da sociedade, principalmente das suas externalidades negativas. Depois eu visito um pouquinho do conceito de externalidade para as pessoas entenderem bem. Então, Legal. assim, as empresas têm seus planos de crise, têm seus comitês de crise, porque ocorrências não esperadas são algo que as empresas têm que prever nos seus planos. Então, tem que, de alguma forma, considerar no seu planejamento aquilo que não é previsto. Acidentes, algo do tipo. Então, ela tem que estar estruturada para dar essa resposta e prestar contas imediatamente, de novo, aos stakeholders, seja sociedade, seja governo, seja acionistas, tá? E, por último, a responsabilidade corporativa, o último pilar, ele fala muito sobre o papel da auto-administração, e isso pode ser extrapolado para todos os colaboradores da empresa. Mas vamos tratar da auto-administração, né? É o papel da auto-administração em garantir a perenidade da atividade comercial das empresas, né? Então, assim, quando a gente fala numa organização, a gente imagina uma organização que tenha viabilidade econômica, perenidade e sustentabilidade. Então, esse é um papel da auto-administração. Além disso, a auto-administração também dentro do pilar da responsabilidade deve, de alguma forma, maximizar as externalidades positivas e minimizar as externalidades negativas. O conceito de externalidade,
ele nasceu, se eu não me engano, por volta de 1920, o Arthur Pigou, era um economista que é um economista inglês, que é usado até hoje, que basicamente trata das externalidades. Vou primeiro falar das externalidades positivas. Uma empresa, para gerir o seu negócio, eu vou dar um exemplo aqui que é um pouco mais íntimo, mas serve para diversos segmentos de atividade. Uma empresa, por exemplo, que produz minério. Ela produz minério e precisa escoar sua produção. Para isso, ela faz investimentos, reformas ou ampliações ou criações de linhas férreas. E ela precisa escoar a produção através de um porto. Então, ela faz investimentos, cria uma estrutura ou reforma uma estrutura onshore e offshore para escoamento da produção. Quando ela faz isso, ela visa atender seus guidances de produção internos. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade é beneficiada pela infraestrutura que é o legado da empresa. Então, por exemplo, o trem, que é usado para o escoamento da produção, também é usado para o deslocamento da comunidade. Os portos podem ser usados para navegação de cabotagem. E aí vai. Então, esse é um bom exemplo de externalidade positiva. Existem muitos outros exemplos, mas esse é um que eu sou mais diretamente ligado nesse, né? Agora, a externalidade negativa é quando uma empresa, na sua atuação, ela acaba, de alguma forma, infringindo, por exemplo, questões ambientais. Então, ela deixa um legado negativo para a sociedade. É uma empresa que, por exemplo, na sua cadeia de suprimentos, algo que compõe a sua cadeia de suprimentos não é renovável e ela não tem um compromisso com essa questão do item não renovável. E aí, ao não ter esse compromisso, ela está apresentando uma externalidade negativa no meio ambiente e nas localidades onde ela atua.